Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja multiplicada na vida de cada um de nós, amém? A palavra do Senhor que se encontra no livro do Salmo 51 diz assim o título: Davi confessa o seu pecado e suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto ou inabalável. E vem dizendo assim a palavra do Senhor: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das suas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. No versículo 10 diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Tem Bíblia que está escrito reto, nessa aqui está escrito reto, mas tem Bíblia que está escrito inabalável. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Toma a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti, Senhor, se converterão. Palavra do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui a palavra do Senhor no livro de Salmo. Davi, ele já era um rei, né? Louvado seja Deus. E ele tinha seus soldados, né? Que ia, fazia o que ele mandava. Tinha pessoas que até compravam a guerra dele, né? Como Urias, onde ele colocou ali na frente da guerra e onde ele morreu, né? Depois de propósito ali para que ele morresse para que pudesse ficar com a sua esposa, né, Betseba. Louvado seja Deus. Mas ele sentiu a dor do pecado. Ele sentiu a morte, né? Bem dizer, ele sentiu a morte, porque assim como ele matou o outro, ele não matou com a sua própria mão, mas ele incentivou e criou uma estratégia, criou um laço, né, para que a pessoa fosse morta na frente da batalha. Louvado seja Deus. E assim existem muitos, né, por aí que faz essas coisas contra as nossas vidas. Louvado seja Deus. E Davi, ele sentiu ali, né, ele sentiu o remorso, ele sentiu o peso do pecado que ele cometeu ali com o companheiro dele, né, amigo de guerra, né? Louvado seja Deus. E então ele sentiu a dor da morte, né? Com certeza que Deus, ele quando ele quer tratar com a pessoa, ele trata, ele esquadrinha o coração de cada um de nós. E mesmo com pecado leve, com pecado que não seja de morte, de assassinato, muitas vezes nós erramos. Muitas vezes nós falamos coisas que não devemos falar e o Espírito Santo de Deus, ele nos convence, né? Porque o Espírito Santo de Deus, ele nos convence do erro, do pecado e da justiça e do juízo, louvado seja Deus. Então, Davi, certamente, ele estava vendo a morte, né, na vida dele, porque ele pediu a Deus, né, porque que desse a ele um coração reto, um coração inabalável, recria em mim, Senhor, sinal que o espírito dele tinha morrido, né? Estava morto, louvado seja Deus. E coisa horrível é nós estar fora da presença de Deus. Coisa horrível nós estar com morte espiritual. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E com certeza que ele estava morto. Sentiu a morte, onde ele clamou, onde ele suplicou, onde ele rasgou o seu coração na presença do nosso Deus. Louvado seja Deus. E ele disse:
cria em mim, quer dizer que não existia mais, né? Estava morto, estava o espírito morto. E ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto ou um espírito inabalável. Um espírito inabalável é um espírito, né, que firme, estável, decidido, constante, que não se abala com qualquer circunstância. Louvado seja Deus. E que seja sustentado, né, pela fé, pelo amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque, amados, nós vivemos neste mundo e nós estamos vendo tantas coisas acontecendo e muitas vezes nós começamos a olhar, né? Olhar para o mundo, olhar para as coisas que estão acontecendo, olhar para as coisas que aconteceram em nossas vidas, por pessoas que fizeram algo ruim na nossa vida, pessoas que lutaram contra nós, nós fazendo o bem e a pessoa lutando contra nós para nos derrubar, para nos destruir, para nos matar espiritualmente. Então a gente começa a olhar essas coisas, a gente se entristece, né? E nós muitas vezes ficamos paralisados, triste, né? Paralisados e triste, pensando no que aconteceu, mas nós não podemos parar e pensar nessas coisas. Nós podemos até lembrar, mas nós não podemos nos paralisar, ficar pensando muito nessas coisas. Nós precisamos prosseguir em frente, buscando o alvo que é Jesus Cristo. Muitas vezes vem a tristeza no nosso coração, nós não somos uma pessoa gigante na fé, nós somos seres humanos que nós também sentimos a dor. Não é que nós estamos aí na batalha, na guerra, nós não sentimos dor, nós não sentimos amor, nós não sentimos a dor, misericórdia do nosso próximo, não é isso. Nós sentimos sim, mas muitas vezes nós nos abalamos, nós ficamos abalados com coisas que nos acontecem. E Davi, ele pediu, Senhor, me dá um espírito reto, um espírito inabalável, que não se abala por qualquer coisa, louvado seja Deus. E é isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida, nos dar um espírito inabalável, que não se abala por qualquer coisa, louvado seja Deus. Muitas vezes a guerra é muito grande que nós se abalamos sim, abalamos e muito, mas nós precisamos orar, buscar o Senhor que sonda nosso coração, purifica o nosso coração, porque nós também somos falhos, carentes da infinita misericórdia do Senhor, e muitas vezes nosso coração está triste de ver as coisas que tem acontecido, está acontecendo, e ver o mundo como está e o que vai vir a acontecer. E nós se entristecemos sim, com certeza. Mas nós precisamos orar ao Senhor, pedir a Ele que nos dê esse espírito inabalável, um espírito que nós, de um soldado, de um guerreiro, que vê as coisas, que sente as coisas, mas que permanece firmes na presença do nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. E Davi aqui ele ora pedindo ao Senhor, e me dá um coração reto, um coração inabalável. Não me lanças fora da tua presença e não me retire de mim o teu Espírito Santo. Amados, coisa terrível nós viver sem o Espírito Santo. Eu já passei por isso. Na religião, na religiosidade, a letra mata, mas o Espírito é que vivifica. E a religião, ela quer nos matar, quer nos deixar mortos espiritual. A pessoa morta, ela não tem ação, ela não faz nada, não pode fazer nada, ela só fica paralisada na mesmice. E nós precisamos, o servo de Deus, nós precisamos caminhar o corpo vivo,
um corpo vivo, o corpo de Cristo precisa caminhar, precisa fazer a obra de Deus. Nós não podemos ficar paralisados na mesmice, na mesma coisa, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Jesus, ele renova nossas forças. Jesus, ele renova a nossa vida. Ele quer dar renovo tanto na nossa vida espiritual, material, em todas as áreas da nossa vida. Louvado seja Deus. Nós não podemos ficar só na mesmice, sempre na mesma coisa, só religião, vai e vem, naquilo, na mesma coisa, não. Nós precisamos falar do Senhor, falar de Jesus, falar uma palavra, falar uma nova palavra. Louvado seja Deus, porque a palavra de Deus, ela se renova cada dia. Nós podemos falar a mesma palavra, mas cada dia nós vamos falar de um jeito, cada dia nós vamos falar diferente. Louvado seja Deus. E ele pede um espírito inabalável, um espírito que tenha firmeza, um espírito que tenha estabilidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que significa fixo, né? Firme em nós. Louvado seja Deus. E movido, e não movido pelas incertezas, né? Nós precisamos ter certeza daquilo que Deus é para nós. Temos que ter certeza que Deus está conosco. Termos certeza que Deus está na nossa frente, está na nossa vida, batalhando as nossas guerras, porque essa batalha não nos pertence, pertence ao nosso Deus. Nós somente vamos falar do amor de Deus, da palavra do Senhor, mas nós somos seres humanos e entristecemos sim, né? Louvado seja Deus, mas que nós vamos depender do nosso Deus e erguer nossa cabeça, levantar nossa cabeça e seguir em frente. Tiver que perdoar, perdoa. Ver se arrepender, se arrependa. Muitas vezes as pessoas falam assim, não, eu não tenho pecado. Amados, só de nós falar que nós não temos pecado, nós já estamos pecando. Porque nós, qualquer coisa nós estamos pecando. Se nós olharmos torto, nós já estamos pecando. E pecado não precisa ser um pecado grave. Para Deus não tem tamanho de pecado. Tem o tamanho do arrependimento. Quando nós se arrependemos, quando nós pedimos para o Senhor, Senhor, sonda meu coração, vê se há algo que não te agrada. Senhor, me limpa, me renova. Eu quero ser renovada pelo Senhor. Eu quero sentir a alegria da salvação. Aleluia, glória a Deus. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor Jesus. Aqui Davi, ele fala assim, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Aleluia, oh glória, oh glórias, aleluia, Jesus. Me sustenta com espírito voluntário. Voluntário é nós fazer a obra de Deus sem interesse. É nós fazer a obra de Deus não querendo cobrar nada de ninguém. É um espírito voluntário. Eu faço porque eu sinto amor de Deus. Eu tenho amor pelas almas. Eu tenho amor pelas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero falar do Evangelho de Jesus Cristo porque eu quero que vidas venham ser alcançadas pelo Senhor através da palavra de Deus. A palavra de Deus diz, conhecereis a verdade vos libertará. Louvado seja Deus. E é isso que Deus quer de nós, um espírito voluntário que fala da palavra de Deus, que fala do amor de Deus e sem cobrar nada de ninguém, nem mesmo atenção, nem mesmo amor, nem mesmo a gratidão. Nós precisamos falar por amor a Deus, ainda que muitos sejam ingratos, ainda que muitos nem reconhecem aquilo que nós fazemos, mas nós reconhecemos o amor de Deus que está em nós. Louvado seja Deus, nós reconhecemos que somos servos do Senhor. E se Deus ele nos reconhece, se Deus ele nos tem como filhos amados dele, não precisa mais nada. Não importa se alguém reconhece, não importa se alguém agradece, não importa se alguém fale ou não fale, importa o que Deus pensa da minha e da sua vida. Aleluia, glória a Deus. Essa é a vontade de Deus, esse é um espírito voluntário para fazer a obra de Deus, conforme Deus quer, estarmos na dependência do nosso Deus.
Aleluia, glória a Deus, glorificado, exaltado é o nome do Senhor Jesus. E aqui a palavra do Senhor diz no versículo 13: então ensinarei aos transgressores e os teus caminhos, e os pecadores se converterão. Aleluia, glória a Deus. Quando nós temos o espírito voluntário, né, nós temos a vontade de falar do amor de Deus, falar da graça de Deus, falar do poder de Deus, falar as coisas que Deus faz na nossa vida. Nós ficamos felizes de viver de acordo com a vontade do nosso Deus. E tudo que Ele faz, nós se alegramos. Tudo que Ele nos concede, nós se alegramos. Louvado seja Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Que o nosso Deus possa trazer a alegria da salvação, assim como trouxe para mim também, que eu também estava triste, eu sou ser humano, também estava triste, preocupada, olhando, né, para as coisas que acontecem, para as coisas que já aconteceram, para muitas coisas, como está o mundo. Eu sou ser humano, também me entristeço, mas eu pedi ao Senhor, Senhor, torna-me da alegria da tua salvação, para que eu possa continuar, Senhor. Xarabanai. Mestre, nós somos ser humano, mas nós precisamos manter firmes na presença de Deus. E ele fala aqui, Davi, o sacrifício para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. O Senhor não despreza. Aleluia. Muitos querem fazer sacrifícios de tolos, tantos sacrifícios que estão fazendo por aí, fazendo as pessoas de bobo, de palhaços. É sacrifício disso, é sacrifício daquilo, achando que está agradando a Deus ou agradando a qualquer coisa, e não está agradando a nada, e fazendo coisas erradas, e ainda indo para o inferno. O que Deus quer é sacrifício de um coração contrito e quebrantado na presença dEle. Esse é o sacrifício que ama o Senhor, que Ele ama. Esse é o sacrifício que Jesus quer de nós, que nós se quebrantamos na presença dEle, que nós se derramamos na presença dEle e que nós pedimos a Ele para que Ele nos visite o nosso coração, quebra o nosso coração de pedra, porque muitas vezes o nosso coração vai sendo endurecido de tanto ver coisas, conhecer coisas, ouvir coisas, e nosso coração vai se endurecendo, vai ficando como pedra. Mas quando nós pedimos ao Senhor, Senhor, me perdoa. Senhor, visita meu coração, vê se há algo mal, vê se há algo que não te agrada, meu Deus, e me liberta, e me traz novamente a alegria da salvação. Oh, maravilha de Jesus! Não existe nada melhor do que nós estarmos na presença de Deus. Muitas vezes nós estamos com o nosso coração endurecido e nós se entristecemos, ficamos tristes, mas Deus não quer ver nós tristes. Deus quer que nós servimos a Ele com alegria, de coração, de alma. Louvado seja Deus. E para isso nós precisamos também pedir, porque o nosso Deus, Ele não é intruso. Nós precisamos pedir para que Ele entre em nosso coração, para que Ele nos liberta, aleluia, para que Ele quebra a pedra, miúça a penha do nosso coração, aleluia, e traz novamente a alegria da salvação. Essa é a vontade de Deus para mim e para a sua vida.
Aleluia, glória a Deus. Eu quero orar ainda pela minha vida e pela sua vida, que eu também preciso de oração. Sempre quando eu trago uma palavra aqui, não é só para quem ouve, não, é para mim também, primeiro para mim, primeiramente para mim. Louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. A pessoa com um espírito inabalável, ela se mantém calma. O foco, mesmo em meio a situações difíceis, mesmo em meio às guerras, mas ela permanece ali firme, como um soldado inabalável. Quando a gente vê, muitas vezes a gente vê os soldados ali, eles ficam, né, na sentinela, né? E nós, soldados de Cristo também, precisamos ser como soldados, né? Soldados do mundo também, precisamos estar em vigilância. Amém, meus amados irmãos? Que Deus possa ter misericórdia da minha vida, da sua vida, e nos sustentar com espírito inabalável. Louvado